Viktor Frankl teve acesso ao que aconteceu com São Maximiliano Maria Kolbe, né? Eles estiveram no mesmo campo de concentração, em Auschwitz. São Maximiliano era padre. Era padre, exatamente. Era um frei, sacerdote católico. E lá pras tantas, ele percebe que alguns prisioneiros serão sentenciados à morte. Por quê? Porque um prisioneiro havia fugido e os soldados haviam pedido 10 vidas, né, em reparação àquele fugitivo. Olha, já que um dos prisioneiros evadiu, outros 10 irão morrer no lugar dele. E eles colocam todos na fila da chamada, né, na fila de chamada, e começam, sem grandes critérios, escolher um e outro, e outro, e outro, e outro, né, de modo que escolhem 10, e um desses 10 é um pai de família, que se ajoelha diante do soldado alemão e começa a implorar por misericórdia, pedir para que não façam isso com ele, porque ele tem família, ele tem filhos, ele tem uma esposa e ele deseja voltar para casa com vida. E Maximiliano, vendo aquela situação, se comove, dá um passo em direção ao soldado e pergunta se ele pode se apresentar no lugar daquele prisioneiro. Vida por vida, pois bem, a oferta é aceita e o soldado então pega Maximiliano Maria Kolbe. E esses 10 não são levados de imediato à morte. Eles ficam durante alguns dias agonizando. Eles são postos numa espécie de sala fechada, uma sala que caberia 3, 4 homens em pé. Lá eles colocam os 10 homens em pé, sem nenhum tipo de ventilação, sem nenhum tipo de alimentação. Inclusive, quando nós estivemos agora em Auschwitz gravando esse documentário, nós tivemos autorização dos responsáveis lá pelo ex-campo de concentração, que hoje virou um lugar de visitação. Nós tivemos autorização para ver o local em que Maximiliano ficou durante dias e dias, né? Entramos nessa pequena cela, né? E é uma coisa assim, tenebrosa, né? Caberia de forma extremamente desconfortável 2, 3 homens de pé. Lá colocaram os 10 e na medida em que eles iam morrendo por fome, por inanição, por frio, por sede, né, por fadiga, eles iam tirando até que o último ficasse. E Maximiliano, ele ficou dentro dessa cela, confessando, cantando louvores a Deus, pregando a palavra, evangelizando, catequizando esses 9 companheiros que estavam na mesma situação débil que ele. Enfim, os 9 morrem, ele simplesmente não morre, eles colocam Maximiliano em cenas ainda mais trágicas, tentam levar ao limite para ver se, de algum modo, aquele frei falece, percebendo que ele era quase que imortal. Indestrutível. Eles, então, aplicam uma injeção no seu coração e o matam, né, com um ácido. E Frankl tem notícia disso que aconteceu. E ele cita Maximiliano, inclusive, no livro Em Busca de Sentido, ele fala, olha aonde o homem pode chegar. Nossa geração, diz Frankl, é muito privilegiada. Nós chegamos a conhecer o que é o homem como nenhuma outra geração. Quem é o homem? Se pergunta Viktor Frankl. E ele vai nos responder, o homem é aquele que constrói câmeras de gás. Mas o homem é aquele que também entra nas câmeras de gás com os olhos para o alto e com uma prece, um Shema Israel ou um Pai Nosso nos lábios. Né? Então esse processo de diferenciação. E no campo de concentração isso ficava muito claro, não só porque de um lado tinham os prisioneiros e do outro tinham os soldados, mas entre os soldados e os prisioneiros o processo de diferenciação se dava. Ele fala, olha, muitos dos nossos se tornaram piores do que os piores soldados. E muitos soldados. Não sei se muitos, né? Eu não tenho essa perspectiva numérica, mas certamente soldados foram bons também, né? Os porcos entre eles ali, né? Entre eles mesmos. Claro. Ele cita, né? Não, e ele fala de soldados que burlavam todas as regras e colocavam a sua vida em risco para conseguir trazer uma medicação para um prisioneiro que estava sofrendo, trazer um pedaço de pão, alguém que estava agonizando de fome, sabendo que se fossem pegos tendo esses atos de caridade, seriam certamente mortos. E pronto. Né? Então ele falou, olha, dos dois lados haviam porcos e santos. Haviam os homens decentes e os homens indecentes. Situações como essa revelam quem é a pessoa humana, o que ela traz no seu coração, quais são os seus desejos.